segundo motivo é que o anticristo ele vai estabelecer o trono dele para reinar em Israel. Só que os judeus moram em Israel. Por isso o anticristo irá surgir fazendo guerra aos judeus. Mas para ele não ser desaprovado pelas nações, ele vai precisar de um argumento para poder as nações apoiar ele. E o argumento de Satanás é dizer, olha, os judeus tomaram as nossas terras. Essas terras não é Israel, essas terras é Palestina. O anticristo ele surge lutando pela causa da Palestina, e isso eu irei falar nos próximos vídeos, porque está escrito em Apocalipse 17. Este é um vídeo que será uma série para as nações, este apenas é o primeiro vídeo e eu farei mais vídeo com continuação desse versículo, desses textos, desses assuntos. Então eu quero dizer para você agora que quem é esse homem que eu tenho falado que é o anticristo, para vocês que vão chegar no meu perfil de outras nações. Amém? Em 2022, Deus me deu as características do anticristo olhando para a Bíblia, porque está escrito na Bíblia todas as características do anticristo. E uma das maiores características que Deus me deu para ter convicção que aquela pessoa é o anticristo está no livro do Apocalipse, no capítulo 12, sobre uma ferida. E Deus me mostrou quem era o homem que era o anticristo. E este homem se chama Ali Khamenei, que ele era o líder do Irã. Em 2022, ainda pouca gente se falava de anticristo voltado para o mundo islâmico. Quando Deus me deu essa característica e eu fui ver sobre a vida deste homem e fiquei pesquisando alguns dias sobre ele, realmente ele tinha um braço morto porque ele foi ferido no braço. Então Deus disse, essa é a maior característica, que ele é o anticristo. E então Deus foi me colocando vários textos para entender quais são as características do anticristo, fora essa que Deus me deu. Então, uma das características que a Bíblia fala sobre o anticristo, que eu já li para vocês e talvez vocês não perceberam, está exatamente no livro de Daniel, no capítulo 9, no versículo 27. Uma das maiores características que o anticristo tem, e o próprio Jesus fala sobre ela, é que ele é um homem abominável e desolador. Significa que ele é um homem de guerra e ele sai matando sem dó e sem pena. Então, nós vemos que realmente o Ali Khamenei se encaixou perfeitamente dentro dessa característica, porque ele surgiu fazendo guerra a Israel, fazendo abominações, não apenas com Israel, mas também com o povo iraniano. A mídia divulgou que foi quase 60 mil pessoas executadas a mandado do Ali Khamenei em praça pública. Existem vários noticiários falando disso. Então, ele é um abominável em fazer isso, porque ele fez isso com as pessoas da sua própria terra, sem dó e sem pena. E então, a gente vê a outra característica, que ele é um homem de guerra. Nós temos visto muitas guerras causadas por ele. Nós estamos vendo duas características. Mas, existem outras características no próprio livro de Daniel, e está no capítulo 11, para você ter certeza. No capítulo 11, no versículo 37, diz assim, ó, ele não vai ter respeito a nenhum dos deuses de ninguém. E também não terá respeito e nem amor pelas mulheres. E as mulheres iranianas foram as que mais sofreram. 3 características. Ele vem com a ajuda de um falso Deus, ou seja, ele não pode ser judeu, porque o Deus dos judeus é Yahvé. Então, o Deus do Islã é Alá. Então, nós estamos vendo que esse é um falso Deus, porque é um Deus diferente do Deus de Israel. 3 características, 4 características. Nós estamos vendo isso dentro da Bíblia. A outra característica está em Apocalipse 12, 12, que quando Satanás cai na terra,
Ou seja, ele vai entrar no corpo do homem que vai ser o anticristo. Quando ele cai na terra e viu que está na terra, ele passa a perseguir os judeus. O homem que está perseguindo os judeus desde 2023 é o Ali Khamenei. 5 características. A Bíblia vai me dizer exatamente agora que este homem, no capítulo 8 do livro de Daniel, ele está exatamente esses acontecimentos. Olha, veja só, no livro do profeta Daniel, no versículo 6, diz assim, ó, e dirigiu-se ao carneiro, que tinha 2 pontas, o qual eu tinha visto diante do rio. Então esse bode correu com grande ímpeto para destruir o carneiro. E aí no versículo 8, e o bode, esse bode aqui é o anticristo, e o bode se engrandeceu de tão grande maneira, mas estando ele na sua maior força, aquela ponta, ou seja, aquele chifre pequeno que estava nele, foi arrancado. Então, esse texto está me dizendo que o anticristo, ele é um líder de uma nação, e nesse próprio texto, ele está fazendo guerra a Israel. Ele está fazendo guerra a Israel. Amém. Então, outro acontecimento que aconteceu na vida do Ali Khamenei, a gente vê exatamente aqui a Daniel 11, no versículo 26, que as pessoas que comiam com ele à mesa seriam arrancados, quebrantados, falando que a família dele morreria, e diz, e o seu exército também. Cairão muitos transpassados. E nós vimos isso acontecer com a guerra. Veja só, estamos vendo cumprimentos bíblicos e eu estou mostrando 6 características que apontam para esses acontecimentos. Eu sei que como muitas pessoas aprendeu errado, fica difícil para elas acreditar que isso seja verdade. Por quê? Porque a Bíblia fala que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Então fica muito difícil das pessoas hoje acreditar em algo que elas passaram a vida toda acreditando que seria daquela forma. Mas a maioria das pessoas que passaram a vida toda acreditando daquela forma, muitas delas nem leem a Bíblia. E eu estou falando aqui, minha gente, de textos bíblicos. Isso não foi um sonho, isso não foi uma revelação e também não apareceu anjo nenhum para me falar. Todas as coisas que eu estou falando para vocês, eu estou mostrando textos bíblicos para vocês verem que é verdade o que está acontecendo. Então, como a Bíblia falava, esse acontecimento estava predito para o homem que seria o anticristo. Agora, como isso aconteceu exatamente no homem que seria o anticristo, e é um dos maiores acontecimentos que a Bíblia fala que iria acontecer, e o povo que diz que servem a Deus, que é salvo, não estão percebendo diante de todos os acontecimentos que está acontecendo hoje, as pessoas ainda ficam duvidando. Estas mesmas pessoas, se estivessem vivas na época de Jesus, nunca teriam acreditado que Jesus era o Messias.